amigos da nossa família Estratégia, eu sou o professor Gustavo Cordeiro, promotor de justiça aqui em São Paulo, e nós estamos nos 50 dicas para os ministérios públicos tratando de direito ambiental. E eu quero falar com vocês sobre dois princípios extremamente importantes, denominados princípio da prevenção e princípio da precaução ambiental. Perceba, você já ouviu aquela expressão segundo a qual é melhor prevenir do que remediar? Quando falamos de danos ambientais, muitas vezes uma poluição ou uma degradação ao meio ambiente pode ter efeitos irreversíveis. Portanto, é necessário ter cuidado. E quando houver uma situação de certeza de uma degradação ou de uma incerteza científica sobre a segurança daquele comportamento à luz da necessidade de proteção ambiental, deve-se evitar esse comportamento. É essa a ideia geral desses dois princípios, da prevenção e da precaução. Tanto o princípio da prevenção quanto o princípio da precaução se referem, portanto, à necessidade de evitar a ocorrência de danos ambientais. Gustavo, mas por que nós temos dois princípios diferentes, então, para falar a mesma coisa? Porque cada um tem um conteúdo diferente. Quando falamos de princípio da prevenção, estamos falando de uma situação em que há certeza de que aquele comportamento, aquela atividade vai de alguma maneira trazer impacto ao meio ambiente. Por sua vez, quando falamos em princípio da precaução, nós não temos certeza sobre a ocorrência de dano ambiental naquela atividade ou quais seriam as dimensões do dano proveniente daquela atividade. Portanto, quando falamos em princípio da precaução e da prevenção, são dois princípios que têm por propósito evitar a ocorrência de danos ambientais. Porém, o princípio da prevenção, ele atua ou ele se faz presente sempre que nós, diante de uma determinada atividade, soubermos ou tivermos certeza científica de que ela vai trazer algum impacto ao meio ambiente. Por sua vez, quando falamos em princípio da precaução, estamos falando de atividades em que não há certeza científica sobre a efetiva degradação do meio ambiente naquela atividade ou não. Então, o princípio da prevenção, ele se aplica no licenciamento de atividades que podem, efetivo ou potencialmente, trazer poluição, cujos impactos ambientais são conhecidos pela ciência. Portanto, se aparecer na sua prova princípio da prevenção, associe a ideia de certeza científica. Nós temos certeza científica de que essa atividade traz um impacto ambiental. E o princípio da prevenção é o princípio regente do EIA-RIMA, ou seja, do estudo de impacto ambiental e do relatório desse estudo de impacto ambiental. Muito bem. Se o princípio da prevenção se associa às situações de certeza científica sobre o impacto ambiental de uma determinada atividade, o princípio da precaução, por sua vez, sempre se liga a situações de incerteza científica. Portanto, quando uma atividade efetiva ou potencialmente poluidora gera impactos que não são certos à luz da ciência, ou cuja dimensão não é possível mensurar, nós devemos evitar aquele comportamento e isso se associa ao princípio da precaução. É desse princípio da precaução que deriva a expressão in dubio pro natura, mais ou menos à luz do que temos no direito penal sobre o in dubio pro réu. E quando falamos em princípio da prevenção, aquele em que sempre que houver a certeza científica de que uma atividade
ela vai gerar algum impacto ambiental, é importante nós falarmos do EIA-RIMA. O estudo prévio de impacto ambiental e o seu respectivo relatório são instrumentos previstos na Constituição e também na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, que exige que sempre que uma atividade for potencialmente degradadora ou impactante ao meio ambiente, esse estudo de impacto ambiental e o seu respectivo relatório deverão ser realizados. Óbvio, o objetivo é que nós possamos ter desenvolvimento econômico, porém que esse desenvolvimento econômico seja realizado em bases sustentáveis. Até porque é bem verdade que a elaboração desse estudo de impacto ambiental e o seu relatório são requisitos imprescindíveis para essas atividades econômicas que geram impacto ambiental relevante. O EIA está previsto lá na nossa Constituição, no artigo 225, inciso 4º, segundo o qual exige-se na forma da lei para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Semelhantemente, a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente traz que, lá no artigo 9º, inciso 3º, que é instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, a avaliação dos impactos ambientais, certo? Lembrem-se, estudo de impacto ambiental se associa ao princípio da prevenção. Agora, no que diz respeito ao princípio da precaução, é importante nós entendermos essa ideia de indúbio pro natura. Falamos que o princípio da prevenção se associa à ideia de certeza de impacto ambiental, enquanto o princípio da precaução se aplica nos casos de incerteza sobre o impacto ambiental daquela determinada atividade econômica. Então, a ideia é mais ou menos a seguinte: se houver dúvida sobre a efetiva degradação ambiental de uma determinada atividade, na dúvida, essa atividade não deve ser realizada. Essa é a ideia do indúbio pro natura, que se associa ao princípio da precaução ambiental. E existe um reflexo processual muito importante nas ações ambientais que envolvem o princípio da precaução. Essa ideia de princípio pro natura determina nas ações ambientais a inversão do ônus da prova ao poluidor. Então a ideia é: o Ministério Público propõe uma ação ambiental dizendo: eu não tenho certeza científica se essa atividade vai gerar ou não degradação ao meio ambiente. Portanto, obrigação de não fazer em relação a essa pessoa que está desenvolvendo essa atividade. E aí, na ação ambiental, o juiz inverte o ônus da prova, com base no princípio da precaução e no indúbio pro natura, falando o seguinte: réu, já que aqui nós não temos uma certeza científica sobre a efetiva degradação do meio ambiente, o MP está certo, na dúvida, não deve ser realizada essa atividade. Porém, eu inverto o ônus da prova para você, réu, provar que a sua atividade não degrada o meio ambiente. E isso já foi consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, lá na publicação Jurisprudência em Teses, edição número 1, na tese número 4. Os princípios da precaução e do indúbio pro natura servem de fundamento para a inversão do ônus probatório, de modo a atribuir a quem supostamente promoveu o dano ambiental a prova de que não o causou ou de que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva. E, nessa linha, o ministro Herman Benjamin, que foi promotor de justiça aqui em São Paulo, lá no RESP 883656, assim já falou a respeito da aplicação do princípio indúbio pro natura e da inversão do ônus da prova nas ações ambientais. No contexto do direito ambiental, o adágio indúbio pro réu é transmudado no rastro do princípio da precaução em indúbio pro natura, carregando consigo uma forte presunção em favor da proteção
da saúde humana e da biota.